Olá, espero que todos estejam bem. Dando sequência à resolução das listas de exercício, iniciaremos a lista 3 neste vídeo aqui. O enunciado diz o seguinte: determinar os vetores de projeção v igual a 4i menos 3j mais 2k sobre os eixos cartesianos x, y e z. Bom, o que vem a ser a projeção? A projeção vai ser um vetor u com sombra na direção do vetor v. O que seria isso? Então vamos imaginar aqui um vetor u e aqui um vetor v qualquer. Não importa o ângulo entre eles, só para termos uma ideia do que está acontecendo quando tratamos de projeção. Concordam comigo que pelo vetor v, ele está contido numa reta? Essa reta aqui. A gente não precisa terminar essa reta, tá? Mas é só para exemplificar. Certo. Será que, em relação a essa reta, existe alguma outra reta, ou melhor, algum outro vetor que vai ser perpendicular ao vetor u? Isso é, no final do vetor u, será que a gente consegue traçar uma reta que vai fazer isso aqui, um vetor? Que ele faça 90 graus? Sim, nós conseguimos. Como que nós vamos fazer isso? Através da projeção. O que é a projeção? A projeção é o produto escalar entre dois vetores dividido pelo vetor da direção com seu módulo ao quadrado vezes o produto escalar com o vetor da direção. Notem aqui o seguinte, produto escalar, produto não, desculpe, o módulo do vetor v ao quadrado, v é o vetor que está dando a direção aqui da projeção. Então, módulo de v ao quadrado é a mesma coisa que fazer v escalar por v. Tá? Calcular é equivalente a calcular as duas coisas. No caso, a gente vai utilizar mais essa notação aqui ao longo do exercício. Então, vamos dar sequência. Nós queremos determinar a projeção do vetor v na direção do eixo x. Qual que é o vetor mais simples que a gente consegue imaginar no eixo x que vai nos dar essa direção? O vetor i, que ele tem componentes 1, 0, 0. Isso aqui já é característico da disciplina. Os vetores i e jk são os vetores unitários no eixo x, no eixo y e no eixo z, respectivamente. E o vetor v é 4, menos 3 e 2, os componentes dele. Vamos fazer uma operação? A projeção do vetor v sobre o eixo x vai ser produto escalar entre o vetor v e o vetor da direção, que aqui no caso é o vetor i, dividido pelo produto escalar de i por i vezes escalar por i. Observem aqui o seguinte, essa operação toda resulta no escalar, e isso aqui é um vetor. Então a gente vai estar multiplicando um escalar por um vetor, no final nós vamos ter um vetor. Certo, então vamos lá. I vezes v dá 4, produto escalar resulta no escalar, i vezes i dá 1. Então a projeção vai ser 4 sobre 1 vezes o vetor i. Então vai ser 4, 0, 0, multiplicando aqui dentro, vezes 1 sobre 1. Então vai ficar 4i mais 0j mais 0k. Prosseguindo, vamos repetir a mesma operação para o eixo y, só que agora para o eixo y é o vetor unitário na direção do eixo y. Qual que é a direção do eixo y? Na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, dependendo da projeção do plano R3 que você estiver trabalhando, espaço R3. Então ele tem componentes 0, 1, 0, e o vetor v continua o mesmo. Então é a mesma historinha. Produto escalar entre os vetores que eu quero obter a projeção, dividido pelo vetor que está dando a direção, multiplicado pelo seu escalar. Então multiplica o vetor j pelo vetor j por meio de multiplicação escalar. Vezes produto escalar com o vetor da direção. Então fazendo as operações, vezes j vai dar menos 3, j vezes j dá 1. A projeção então vai ser menos 3v escalar j dá menos 3, j vezes j dá 1, vezes o vetor j, no final dá 0i menos 3j mais 0k. A gente já vai lá para o GeoGebra para mostrar essas coisas para vocês. E o z, o vetor unitário na direção desse eixo é o k. Então novamente a mesma historinha. Produto escalar entre o vetor v e o vetor da direção, dividido pelo vetor da direção multiplicado por ele mesmo, via escalar, vezes o vetor da direção escalar. Então no final a gente vai ter o vetor 0i,
0j mais 2k. Observem aqui agora no GeoGebra. Esse aqui é o vetor que nós estamos trabalhando. O vetor que vai de B até A. A projeção dele no eixo x vai ser a própria componente dele no x. Então não tem muito segredo. A projeção do vetor 4i no eixo x vai ser 4i. Prosseguindo, a projeção do vetor v no eixo y vai ser a componente y dele. Então vai ser menos 3j, que é o que a gente chegou aqui de conclusão. E a projeção do vetor v no eixo z vai ser a própria componente z dele. Então no final, o que está acontecendo aqui é que para você descobrir as componentes, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Que a projeção daquele vetor no eixo vai ser a própria componente do vetor naquele eixo. Se eu quisesse descobrir, por exemplo, a projeção do vetor u com componente 6 no eixo x e outras componentes, y e z, quero descobrir a projeção desse vetor no eixo x. Vai ser a própria componente x dele. É isso. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.